Nossa, eu fazia tudo certo, mas mesmo assim eu não via resultado. Se você também sente que já tentou de tudo e os resultados ainda não vieram, fica nesse vídeo que hoje eu vou te mostrar o que pode estar sabotando a sua dieta e com isso você não está tendo o resultado que você espera. Ao longo de muitos anos, eu já tentei muitas estratégias para atingir os meus objetivos com relação, em primeiro lugar, a minha saúde e em seguida a minha estética. Só que de todos esses testes, de tudo isso que eu já experimentei, eu não via um resultado consistente. Eu não chegava naquele objetivo que eu queria chegar. Então, eu comecei a identificar algumas coisas que me sabotavam e só aí que eu verdadeiramente consegui ter resultado. A primeira coisa que me sabotava era o meu ponto de vista a respeito de dieta. Eu via que dieta era um castigo. Então, ter essa visão me remetia que a dieta era algo restrito, a dieta era algo para um fim específico. E eu tomar consciência disso e passar a entender o que significava dieta, eu passei a mudar, a transformar essa visão e isso me ajudou muito. A dieta, ela é uma palavra que se originou no grego, que a palavra original é diaita, e essa palavra significa modo de viver. Então, a dieta, ela não é somente restrita a quem quer emagrecer, por exemplo. Então, esse termo, ele se aplica a todo e qualquer tipo de alimentação que a pessoa faça uso como um estilo de vida. Então, a partir do momento que eu comecei a ver a alimentação como um estilo de vida, essa ideia começou a se transformar na minha mente e tudo o que eu fazia era com muito mais leveza. Então, ficou muito mais fácil para que eu atingisse os objetivos, eliminando esse sabotador. Outra coisa que me deixava cada vez mais distante do meu objetivo era uma coisa chamada dia do lixo. Eu acredito que isso também faça com que muitas pessoas coloquem tudo a perder em um único momento. Por quê? Porque você está num processo em que você mudou a sua alimentação para você ter mais saúde, para você alcançar o peso que você deseja, mas você tira um dia da semana para fazer tudo diferente do que o que você já vem fazendo. E isso muitas vezes é colocado para nós como um prêmio, como uma compensação por a gente estar fazendo aquilo ali tudo certinho. Mas o corpo não entende dessa forma. Então, se você está numa alimentação saudável e um dia da semana você tira, colocar excesso de açúcar, alimentos inflamatórios, o seu corpo vai entender que aquele ciclo que você vivia de inflamação retornou. Então, tudo o que você já vinha fazendo para desinflamar, para desintoxicar, para desinchar, você coloca tudo isso por água abaixo em um único dia. Então, eliminar completamente essa ideia do conceito que você tem sobre a alimentação vai fazer com que esse processo seja fácil, seja leve, que faça sentido. E você pode ter certeza que esse processo ele começa na mente. Então, quando você muda o seu ponto de vista em relação à sua dieta para atingir um objetivo, você vai ter um resultado consistente. Porque mesmo que você faça dietas ainda com essas ideias distorcidas, você pode até chegar a um ponto, mas você não vai conseguir sustentar aquilo por muito tempo, porque em algum momento essas ideias, esses conceitos que você tem, podem sabotar o seu processo. Contar calorias foi outro ponto que me atrapalhou demais, e eu acredito que isso seja uma pedra no sapato para muita gente. O que acontece em relação à contagem de calorias? Esse método, ele surgiu a partir de um método que já existia, que foi elaborado para máquinas. Então, quando esse método surgiu,
ele visava saber o quanto de unidade de combustível era necessário para uma máquina trabalhar por um determinado tempo. Então, eles queriam saber quanto tempo a máquina conseguia trabalhar com uma unidade de combustível. Tempos depois, esse conceito foi adotado pela nutrição. Só que o que você tem que ter em mente é que a máquina é algo muito exato e o corpo humano é um sistema altamente complexo. O que funciona para mim provavelmente não funcione para o outro. E é assim que funciona em relação ao corpo humano. Então, nós não podemos acreditar que um método ele possa ser generalizado para o funcionamento de algo que é tão individual e complexo. A contagem de calorias, ela não envolve a qualidade do que o que você está comendo e nem a quantidade que o seu corpo precisa. Se eu faço uma dieta baseada em contagem de calorias, eu posso tomar uma Coca Zero, eu posso comer um chocolatinho, dentro daquela medida que foi estipulada para mim. Mas isso não significa que eu vá ter um corpo saudável, que eu vá ter um corpo desinflamado. Então, para você atingir um objetivo de saúde através da alimentação, ter um emagrecimento eficaz, consistente, eu preciso desinflamar o meu corpo. E não é dessa forma, apenas visando números, que eu vou conseguir isso. Eu tenho que primeiro olhar para a qualidade dos alimentos, para a qualidade do que eu estou comendo. Outra coisa que pode dar muito errado com a contagem de calorias é respeitar a quantidade de alimentos que o meu corpo precisa. Então, se eu vou numa consulta e eu digo que quero emagrecer tantos quilos e eu recebo uma dieta que me restringe a uma quantidade, aquela dieta ela não define o quanto o meu corpo necessita. Para eu saber o que o meu corpo necessita, eu preciso escutá-lo. Por quê? Porque eu tenho hormônios que vão me avisar quando eu estou com fome, eu tenho hormônios que vão me avisar quando eu estou saciado, e é esse o modo com que o corpo se comunica para nos avisar que a gente já comeu a quantidade necessária e a partir disso eu vou ter o meu corpo nutrido, a partir disso eu vou ter um bem-estar. Então, quando eu ignoro os sinais do meu corpo para seguir um número, a possibilidade que eu tenho de largar aquela dieta porque aquilo me causou muita fome, porque aquilo me causou muito estresse, é muito alta. Então, o que você tem que ter em mente é que você tem um corpo que tem um sistema sofisticadíssimo, perfeito, que é capaz de saber exatamente o que você precisa e o quanto você precisa. Então, entender isso é o suficiente para que você possa ter uma constância, para que você possa ter um estilo de vida que realmente te dê resultados e atinja seus objetivos de uma maneira natural. Outra coisa que também eu vi que me atrapalhou e que pode atrapalhar muito no seu processo é você não entender como o seu corpo transforma esses alimentos. Às vezes, a sua refeição é composta por alimentos que são extremamente benéficos, mas o modo como você ingere esses alimentos, a ordem em que você consome esses alimentos, pode causar um efeito no seu corpo que vai te deixar sem o resultado que você deseja. Eu vou te dar um exemplo. Frutas. Frutas, aparentemente, são alimentos bastante saudáveis. Só que quando você ingere uma fruta sozinha, você automaticamente está dando uma carga muito alta de frutose, que é o açúcar daquele alimento. Para eu te explicar isso de uma forma simples, vamos imaginar que você tem uma fruta e um biscoito. Ambos são compostos por açúcares diferentes, tá? Só que quando entram no nosso corpo, o corpo recebe apenas como uma única forma de combustível. Então, o seu corpo, ele vai receber aquele alimento e automaticamente
os níveis de açúcar no seu sangue vão se elevar para que aquilo possa ser transformado em energia. Só que qual é o problema disso? O problema é que esse açúcar, se não for consumido, se não for utilizado como fonte de energia, ele vai se transformar em gordura. No seu corpo, ele vai ser estocado como gordura. Então, por mais que a fruta seja saudável em relação ao biscoito, se você comê-la de uma maneira inadequada, você também pode estar atrapalhando o seu processo de emagrecimento, porque você vai continuar elevando esse açúcar no sangue, e esse açúcar em excesso que não é utilizado, ele é transformado em reserva de gordura. Então, você entender como é que o seu corpo transforma os alimentos e como é que os alimentos precisam ser combinados, faz toda a diferença nesse processo. Porque, como eu disse, às vezes a gente acha que um alimento é saudável e a gente comer da forma errada, e a gente comer, ele vai trazer o resultado que a gente deseja, mas a forma como nós estamos ingerindo esse alimento, colocando ele na dieta, pode estar atrapalhando o processo. Então, às vezes, você está fazendo um esforço desnecessário para atingir o seu objetivo sem ter essa consciência de qual a função da alimentação, de como o seu corpo funciona, e de todas as coisas que fazem ou não sentido para você no seu processo. Então, a partir do momento que você toma consciência desses pontos, não tenha dúvidas de que o resultado ele virá de uma forma leve, virá de uma forma em que você possa curtir esse processo, virá de uma forma constante, que é um problema muito grande essa questão da constância. Às vezes a gente está fazendo coisas que não fazem o menor sentido e a gente não consegue sustentar aquilo por muito tempo. Então isso me ajudou muito. Eu espero ter trazido com esses conhecimentos uma luz para você, para que você também possa vivenciar esse processo, possa ter um estilo de vida mais saudável, alcançando seus objetivos e se sentir feliz por estar fazendo algo que faz bem para a sua saúde. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com seus amigos e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!